o Marcelo, né, que trabalha, né, como preparador físico, me lembro, veio aqui uma frase do Romário, né? Treinar pra quê, né? Se eu já sei o que fazer, como é que se faz como é que se aplica essa disciplina, né? De que uma coisa que eu sou fascinado é realmente como profissionais do esporte conseguem exigir o máximo do corpo, né? Também no futebol, né? Que, se eu não me engano, a maioria das lesões é por esforço, né? Não necessariamente por trauma. Por trauma, né? Como é que se faz o cara entender, né? Porque a gente é rebelde por natureza e o imaginário social que a gente tem do jogador de futebol... É um cara meio... rebelde, né? Do cara que rebelde, aqui e tal, chegou... geralmente, né? Moleque, né? Tem uma ascensão social e financeira muito rápida e alta, né? E às vezes o cara vem num talento e muitas vezes parece que o talento a pessoa não precisa treinar, né? Como é que é a tua mentalidade pra fazer o cara... Pô, excelente pergunta, cara. Meu pai tá sempre reclamando de jogador. A resposta é essa. Ele tá sempre reclamando que jogador é preguiçoso. Porque exatamente... Ele é exigente, teu pai é exigente. Porque, na verdade, é o que você falou. Você já deu mais ou menos uma dica do que eu entendo, né? Que seja uma solução, uma das. Que é a conscientização, né? O que ocorre é o seguinte, o esporte, de um modo geral, ele vai evoluindo, né? Então, no futebol não foi diferente. Então, se você pegar as métricas de jogo de 15, 20 anos atrás, elas são diferentes das métricas de jogo e o espaço jogado é o mesmo, o campo é o mesmo. O que mudou? A intensidade do jogo, né? Então, para esse formato hoje, um atleta que, por exemplo, que há um tempo atrás tinha uma demanda física abaixo do que é exigida hoje, ele teria, em tese, muita dificuldade de permanecer no alto ritmo, no alto rendimento hoje, né? Mas quando a gente fala do fora de série, que nem você citou aí o Romário, o nome já diz, o cara é fora de série, entendeu? Então, assim, o Romário, ele era um cara que todo mundo sabe que ele não gostava de treinar, mas ele tinha umas capacidades físicas absurdas, entendeu? Além da qualidade técnica e inteligência que ele tinha, né? Ou tem, sei lá, proporcionalmente hoje, né? Então, assim, ele era um cara muito bem dotado de várias habilidades, além das habilidades técnicas e táticas. E isso favorecia ele. Talvez hoje, com essa demanda, essa exigência maior, ele tivesse um pouco mais de dificuldade, muito mais pelo desgaste, por risco de lesão, essas coisas assim. Mas ele ia continuar performando porque ele é um fora de série. Só que fora de série você não pode botar no mesmo balaio, né? Então, esse atleta de hoje é um atleta que ele está mais antenado, entendeu? Ele tem mais acesso a informações, entendeu? Então, é um cara que, diferente do cara de talvez uns 20 e poucos anos atrás, que ia muito mais, ele prevalecia muito mais da qualidade técnica dele, porque o jogo permitia isso, entendeu? Ele tinha espaço para jogar, ele tinha uma qualidade técnica absurda, ele conseguia compensar o que, caso ele não tivesse essa condição física que desse suporte para ele performar, ele conseguia compensar com a qualidade dele, né? Hoje em dia, pelo futebol, você pega um jogo de Liga dos Campeões, aí você vê, ontem eu estava vendo o jogo do... Quem é que jogou ontem? Foi o Real Madrid e o City. Meu Deus do céu, cara. Os caras, intensidade o tempo todo. Além disso, aqui no Brasil, a gente tem um outro agravante. Se você pegar e comparar a quantidade de jogos que são realizados aqui no Campeonato Brasileiro... E entre campeonatos, né? Porque, por exemplo... O calendário é exaustivo demais, né? Campeonato estadual é um fenômeno nosso. Não tem... Salvo algum engano, acho que não tem lugar nenhum no mundo, mas nas principais ligas europeias não tem nenhuma. Então você fala, não, estadual, os caras, que história é essa estadual? Então os caras não sabem nem o que é isso. Entendeu? Eles têm lá o equivalente nosso ao brasileiro. Então a gente joga o estadual, joga as Copas, ainda tem a Sul-Americana, enfim. Quando você bota isso tudo junto, eu estava lendo um artigo agora há pouco tempo, dá uma média aí, se eu não me engano, de 10 ou um pouco mais de 10 jogos a mais no ano do que as principais equipes da Europa. Além disso aqui, a gente tem distâncias continentais, né? Você faz um jogo Rio Grande do Sul, né? Depois você vai jogar lá, Natal, sei lá. Né? Você não faz isso em lugar nenhum da Europa, no campeonato interno. Faz isso na Liga dos Campeões e olhe lá, né? Quando viaja muito. Então tem toda essa logística que atrapalha. O cara joga mais,
problema de clima também, um monte de coisa que lá no final vai impactar no desempenho dele. Então hoje o atleta que não tem essa... Primeiro você tem que conscientizar o cara. E hoje eu acho que os atletas estão muito mais conscientes, eles têm essa percepção, eles têm acesso a informações. A gente no dia a dia tenta passar, pô, tem esse artigo, dá uma lida aqui. A torcida vê isso meio mal às vezes, né? Porque teve na Copa, né, falando geração raiz, geração Nutella, geração raiz, o cara pulava o muro da concentração pra ir pro bar, encher a cara e ganhava o jogo, né? E agora essa geração Neymar aí fica fazendo dancinha e não arruma nada, né? Não resolve, né? É porque na verdade o que vai nortear isso tudo aí é o resultado, né? Então quando você tem um resultado favorável, você começa a... Se houver algum problema desse tipo aí, ele fica mascarado, ele fica meio ali contido ali, mas em algum momento aparece, né? Que é por conta de lesões. Hoje muito mais por conta disso, né? O atleta que não se cuida hoje, além de não performar, ele entra numa zona de risco muito grande de lesão. Entendeu? Aí quando ele começa a sentir isso na pele, ruim, né? aí ele vai ter que mudar a conduta dele. Esse aumento dessa tecnologia, né, na educação física fez... Eu me lembro de uma transformação que o Ronaldinho passou, o gaúcho, né, que ele era bem magrelo e depois ele veio ali, quando foi jogar na Europa, já estava mais... Até toda a estrutura física dele, né, estava mais forte. Essa mudança do aprimoramento do corpo do jogador, como é que isso mudou o pensamento tático do futebol de forma geral, assim? Porque são outros seres humanos jogando ali, né? São quase uns super seres humanos jogando ali, né? Aí talvez o Márcio consiga falar mais sobre esse impacto na parte tática. Mas, assim, essa demanda do cara ter que preparar o corpo dele melhor para suportar a carga de jogo e de treino, né, fez com que ele tivesse isso aí, principalmente ganhos de força, que vai gerar uma massa muscular maior. Né? Então isso ocorre já há algum tempo com uma certa frequência. Né? É um fenômeno que acho que não tem retorno. Porque ele vai precisar fazer um trabalho específico que normalmente vai fazer com que ele tenha um ganho de massa muscular maior, às vezes até muito maior. Você citou o exemplo do Ronaldo, você está falando do Ronaldo Gaúcho. Gaúcho, isso. E se você lembrar da Copa de 94, do Ronaldo Fenômeno comemorando lá no banco, ele bem magrinho. 17 anos ele tinha, 18. Você vê ele 2, 3 anos depois. Ele tava já, um monstro. Caraca. Né? E o cara tem que fazer isso mesmo. Mas foi a mesma coisa que o Gaúcho? Ele foi jogar na Europa e teve essa... Eu acho que foi exatamente. Eu não lembro. PSV, Eindhoven. E a Holanda é uma escola de muita força. Então eles gostam muito de treinamento de força. E ele novo, né, um baita de um jogador, né, precisando de trabalhar um pouco mais. Foi para lá, os caras tacaram carga nele, ficou daquele tamanho. Né?